Põe na tela aí, ó. Quer ver isso aqui? Põe, eu vi esse vídeo já. E assim, é engraçado porque ele se confunde todo. Quando o Flávio Bolsonaro votou 3 vezes errado contra a CPI da Lava Toga, eu só queria que você enxergasse... Pausa. Ele confundiu tudo. Primeiro que ele não votou 3 vezes errado, ele votou 4. Segundo que não era a CPI da Lava Toga, cara, era aumento do fundo. Cara, não tem nada a ver, velho. Ele não... Deixa eu falar uma coisa. O Flávio nem votou a CPI da Lava Toga, porque nem foi pra votação. A CPI da Lava Toga era basicamente o seguinte, você assinava pra conseguir. Quando faltava uma assinatura, ele não só não assinou, o Flávio, como ele foi lá e mandou os outros senadores tirarem a assinatura. Então não teve votação da CPI da Lava Toga. Você vê, mano, no Brasil ninguém entende nada. Mas continua aí que aí o moleque é um imbecil, né? O tontinho aí, ele fica com uma cara de bunda, vai lá. Se todos os que são de direita, o mesmo olhar que você enxerga, esses caras que você tá criticando aqui pra mim. Eu não sou cego, não. Então, eu tenho um olhar clínico e quando chega a hora, então, você quando pode Flávio contar Bolsonaro, comigo. então, quando o Flávio Bolsonaro votou 3 vezes errado contra a CPI da Lava Toga, ou errado ou certo, porque no final das contas ele falou que votou certo, contra, porque ele achou que não era o momento, a gente tem que levantar a voz e poder criticar isso. Ele errou. A cara do novinho do Valdemar. Mas você não acha que ele errou? Você tem sua posição. Cara, se fosse o cara ali... Pausa. Mano, que situação que o moleque se colocou, né? Você acha que ele olha? E agora que eu falo? Puta caralho, vai, continua, deixa eu ver. Põe aí. Vai! Não acha Peraí, que meu. errou? Pô, tá tudo bem, Kleber. O Flávio Bolsonaro não é santo, ele também erra, velho. Tá tudo bem, mano. Você é um cara, garoto muito bom, cara. Você é um cara obstinado, você tem decência, cara. Quando você é um garoto muito bom, você é obstinado, tem senso de decência. Ele tá falando pro cara um dos mais picaretas que tem. Volta lá, Ana, volta lá. Moleque mais bobo do caralho, oportunista. Você tá vendo, cara? Ninguém entende nada. Só que teve uma coisa que me chamou muita atenção. Põe no comentário ali, que eu vi um comentário muito engraçado, quer ver, ó? Deixa eu ver se ele tá aí ainda. Até gaguejou. Aqui, ó. O Charles Ferreira mandou o seguinte: CPI Lava Toga, quantos impeachment tem cada ministro e nunca deu em nada? Quantos impeachments tem cada ministro? O que você tá falando, cara? O que você tá falando? Tecnicamente, um ministro só poderia ter um impeachment. E nenhum ministro tem nenhum impeachment. Quantos impeachment? Tipo, a pessoa nem sabe o que ela fala. Quantos impeachment tem aí? Nada deu em nada aí, ó. A culpa não é do Flávio, não. Quantos impeachment ele tem? Nossa, cara. O nível é muito baixo, cara. A matéria-prima do Brasil é uma coisa muito, muito ruim. Né? Ninguém entende nada de nada. Um vai confrontar o outro. Aí ele fala, não, porque ele votou errado 3 vezes na CPI da Lava Toga. Não sabe nada. Só falou besteira. Não tem nem ideia do que ele tá falando. 4 vezes, né? No aumento do fundo. Não, ele errou o número, errou que teve votação e errou o alvo do que estava sendo discutido. Aí o outro moleque fica com aquela cara de merda. Você tentou posição, né? Mas ele não errou. A resposta dele foi... Ele não errou, a resposta dele foi... Aí o cestário vai falar, não, seu moleque é obstinado, tem senso de decência. Aí o comentário é, quantos impeachment tem cada ministro e não deu em nada? E aí eu tô aqui querendo explicar para as pessoas, gente, vamos parar tudo aqui, ó. Deixa eu explicar, ó. Não dá, cara, é muito. É tipo explicar equação do 2º grau pra aquele moleque, lembra do acertou miserável? Quanto é 3 mais 2? O cara é 80, acertou miserável. Aí você quer explicar pra ele, deixa eu explicar, ó, x ao quadrado, aí não dá, não vai. É tipo você pegar um cachorro e tentar explicar pro cachorro o seguinte, ó, cachorro, deixa eu falar uma coisa, quando você vê a perna de uma pessoa, você não vai lá fazer aquele movimento, porque isso não é uma coisa socialmente aceitável, né? Na convivência de uma outra espécie chamada seres humanos. Não vai, o cachorro não vai entender. É isso, a gente está lidando com pessoas que não conseguem entender o mínimo, o básico do básico. Você vê que é tudo uma salada ali, né? O host tá errado, o convidado tá errado, o cara que tá comentando tá errado, tá tudo errado, cara. É muito... Olha, cara, vou te falar, velho. Viver nesse país é muito difícil, né? Sim. Próximo. E aí dizem que depois disso o Felipe Sestaro se emocionou, né? Com o senso de decência do... Qual é o nome do moleque mesmo? Do vereador mesmo? Sei lá. Esqueci o nome dele.
Não fala mal do Cestário, eu gosto dele. STF impõe sigilo máximo no processo sobre vazamento de informações de ministro. Não! Sério? O STF impôs sigilo máximo no processo que investiga o vazamento ilegal de dados fiscais de ministros e autoridades, colocando o caso no nível mais restrito de confidencialidade. A medida é classificada como nível 4. Impede, inclusive, a identificação pública do relator. No entanto, a ação consta dentro do chamado inquérito das fake news, que tem o ministro Alexandre de Moraes como responsável, que completou 7 anos sem conclusão. Manda pra mim, por favor, isso aí no privado. Ok. Essa matéria. Não. Hã? O? Ou o quê? Eu não entendi nada. Continua. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo, publicada na segunda-feira e confirmada pela Gazeta do Povo, a classificação, de novo, ó, mais uma dessas. Segundo a apuração da Folha e confirmada pela Gazeta, a imprensa tá, mano... A classificação segue regras de resolução 878/2025, que estabelece graus de sigilo e determina que apenas no nível máximo o nome do relator deixa de aparecer na consulta pública. Desce aí um pouquinho. Em virtude de informações sensíveis da Receita Federal e COAF, né, afirmou o STF a reportagem. Então tá bom, a investigação foi aberta após uma determinação de que a Receita Federal rastreasse possíveis acessos indevidos a dados fiscais de cerca de 100 pessoas, entre ministros do STF e seus familiares. O levantamento apontou irregularidades nos sistemas que levou à deflagração de operações contra suspeitos da participação no esquema. O quê? Você foi ver o que o ministro do STF está gastando? Tome-lhe busca e apreensão. Entre os investigados está o contador Washington Travassos de Azevedo, apontado como um dos possíveis mandantes do vazamento e preso em uma das operações. A defesa dele afirma que enfrenta dificuldades para acessar decisões judiciais que embasaram medidas contra o cliente, como buscas de monitoramento eletrônico e a própria prisão preventiva. Uma semana se passou sem que nenhum requerimento de acesso tenha sido respondido. Né? Tipo assim, o cara só prende aí, mano. Depois vê o que faz com você, só te prende. Isso aqui, cara, assim, ninguém respeita porra nenhuma. Tipo assim, não tem processo judicial no Brasil, não tem garantismo, não tem nada, cara. Só tem a vontade dos poderosos, né? Ele também relatou que o Gabinete de Ministros informou por e-mail que não há disponibilidade de data para despachar e nem mesmo a decisão que decretou a prisão preventiva foi exibida. Acrescentando que já se vão quase 3 semanas sem que meus requerimentos fossem sequer apreciados. Para a defesa, a situação representa um quadro de violações de prerrogativas e levanta questionamento sobre o equilíbrio entre sigilo e direito à ampla defesa. É óbvio que assim, não tem direito à ampla defesa. Você mexeu com o ministro do STF, os caras vão pra cima e acabou, né? Sobe um pouquinho mais, que é um pouquinho? Né? Entre os dados supostamente vazados está o contrato. Entendi. Ele que vazou o contrato da Viviane Barsi de 129 milhões de reais, e aí ele está preso sem sequer ter direito, né, aos autos, né? Ele só foi preso. Além da mulher de Moraes, o ministro Dias Toffoli também teve ações relacionadas ao Master publicadas na imprensa. Recentemente, o Estadão publicou uma mensagem de Vorcaro. Mais uma imprensa citada. O Estadão publicou uma mensagem de Vorcaro em que pergunta ao cunhado do operador Famous Hétero sobre pagamentos irrisórios da família do ministro, né? O lance é o seguinte, velho. A fonte que levou a imprensa a saber essas coisas, dos contratos de milionários e não sei o que lá, das transferências, o cara foi preso. Os caras prenderam o cara. Prender o cara assim, nenhuma, só prende o cara e dane-se. Ah, mas por que tá tudo em sigilo e não se faz nada? Isso não é censura, cara. Isso não é, né, de fato, uma ditadura da toga, né? Eu não sei, cara. Eu acho que dentro da definição do que pode ser falado como ditadura, talvez sim, cara. Talvez sim, talvez a gente esteja de fato vivendo a ditadura do Xandão, né? E aí vem aquela questão. O bolsonarista vai falar o quê? Nós falamos, não, vocês não falaram antes, cara. Vocês queriam trocar a ditadura do Xandão pela ditadura do Bolsonaro. E aí vocês são tão burros que vocês deixaram teu líder preso, né? E aí vocês querem combater essa ditadura do Xandão com o cara que chamou ele pra ser vice. Então, irmão, para, né? Travou? Travou? Você? Eu? Não. Vamos lá? Mendonça determina prorrogação da CPMI do INSS dá 48 horas para Alcolumbre oficializar a decisão, né? Prazo é para que a Alcolumbre leia o requerimento de prorrogação que programa a CPMI. Caso a leitura não seja feita, a presidente da CPMI poderá
prorrogar os trabalhos. Espera aí. Prazo para que o Alcolumbre leia o requerimento da prorrogação, que prorroga a CPMI. Caso a leitura não seja feita, o presidente da CPMI poderá tá, é porque o Alcolumbre não é o presidente da CPMI, tá certo? Então, basicamente, ele falou o seguinte: presidente do Senado, eu, André Mendonça, estou dizendo que a CPMI vai estar prorrogada. Leia a prorrogação. Se você, presidente do Senado, não ler a prorrogação, o presidente da CPMI pode ler ele mesmo. E esteja prorrogado. Não é isso? Né? Desce aí um pouquinho. Que a mesa diretora, aspas, não precisa ler isso também, é a mesma coisa, desce aí. Caso não fosse programado. Caso não fosse prorrogada, a CPMI deveria ser aos trabalhos até sábado. Esse era o prazo final para depoimentos, pedidos de informações e votação do relatório final da comissão. O novo prazo será definido pelos parlamentares da própria CPMI. Lembrando que, tá? Agora eu não vou saber porque eu não sei se CPMI conta no número máximo de CPIs abertas ao mesmo tempo, eu não lembro. Mas o fato da CPMI do INSS estar prorrogada não necessariamente é uma boa notícia, porque você não consegue instaurar a CPI, né, do caso Master para quebrar sigilo de Lulinha, de Dias Toffoli, e não ter a desculpa do STF para dizer que não era o tema da CPI. Dizem que vão fazer no Senado. Será que vai dar? Não sei. Caso o presidente do Congresso não se pronuncie nesse prazo, a decisão de Mendonça autoriza o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, prorroga os trabalhos da CPMI, né? Então desce aí. O ministro decidiu em resposta ao mandado de segurança apresentado por parlamentares, né? Os deputados e senadores, que Davi Alcolumbre não tinha realizado a leitura do requerimento. Tá bom, desce aí. Ele estava querendo esse obstáculo, né? Alcolumbre avalia recorrer, né? Mas vai esperar a comunicação formal para decidir o que vai fazer. Tá bom. Vamos lá. Contrário a estender a CPMI, Alcolumbre deixou claro aos parlamentares que, se depender dele, o colegiado encerra os trabalhos no próximo sábado. O presidente do Senado avalia possíveis medidas para evitar a continuidade dos trabalhos da CPMI, mas garante que cumprirá as decisões do Supremo. Alcolumbre tem boas relações com muitos ministros do STF, mas não é próximo da Mendonça. Em 21, ele segurou por mais de 4 meses a sabatina do ministro. Tem uma rusguinha aí entre os dois, né? Desce aí. Olha só, ao participar de um evento da OAB, na última sexta-feira, Mendonça lembrou o período em que enfrentou gente poderosa. Tinha gente poderosa, mais poderosa do que eu, que não queria que eu avançasse. Eu tracei uma estratégia, se aumentar a força da marcação da sabatina e aumentar a carga contra mim. Só depois de marcada, iria demonstrar força, porque se eu fosse brigar só pelo lado da força, seria derrotado. Nossa, me falou muito mal, não? Sabia o momento certo de agir. Basicamente ele está dizendo o seguinte: o Davi Alcolumbre é mais poderoso que eu, só que eu sou mais esperto que ele. Então eu esperei, e depois que eu virei ministro supremo, agora eu sou mais poderoso que ele e chupa. É isso, basicamente é isso. É um tipo tome-lhe, né, institucional que ele está fazendo, não é mesmo?